Boa noite, que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração neste momento. É com muita alegria que eu volto a estar falando com vocês neste momento para mais uma de nossas aulas da Escola Dominical, aí das lições da CPAD. Nesse momento eu quero já agradecer àqueles que têm orado por mim, pois há 2 semanas tenho passado aí por um problema na garganta, uma gripe muito forte. Ainda estou recuperando, não estou 100%, desde já eu peço desculpa e perdão se em alguns momentos aí do vídeo eu tiver a necessidade de estar tossindo ou limpando a garganta, pelo fato da fase de recuperação estar sendo um pouco lenta, pelo fato de que a semana toda basicamente eu utilizo a minha voz em sala de aula com os meus alunos, como também outras responsabilidades, ocupações que eu tenho durante toda a semana, e aí o meu instrumento de atuação é exatamente a minha voz. Então, portanto, quero fazer esse esclarecimento. Na lição de hoje, a lição de número 6, ou melhor, de número 8, de 20 de agosto de 2017, a lição de domingo próximo agora 8. Essa lição ela traz como título a Igreja de Cristo. Então esse é um tema maravilhoso, estudar sobre a Igreja de Cristo, já que isso diz respeito diretamente a cada um de nós. Conhecer e estudar sobre a Igreja deve ser a necessidade, deve ser o desejo e interesse de cada cristão, de cada membro da Igreja enquanto corpo de Cristo. O nosso texto áureo nos apresenta aí um texto do livro de Mateus, capítulo de número 18, o verso 20, quando nos afirma assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Temos aqui palavras de Jesus mostrando aos seus seguidores a sua constante presença no meio, na companhia daqueles que se reunirem em torno do seu nome. Esse é um texto bastante conhecido da igreja, quando nos afirma exatamente que onde estiver 2 ou 3 e que a intenção seja de glorificar o nome do Senhor, ali ele se faz presente. A ideia aqui do 2 ou 3, é bom nós fazermos esclarecimento, ela não deve estar limitada à questão numérica em si, como se o número mínimo para Deus se fazer presente fosse 2 pessoas, como alguns costumam comumente dizer. Não é necessariamente isso. A ideia aqui do 2 ou 3 é uma representação no sentido metafórico, Jesus querendo passar para a igreja, para os seus seguidores, que na verdade Deus está presente aonde o seu nome é invocado. Então, tanto quando um grupo maior, a multidão, ela reúne em nome do Senhor, ele se faz presente na reunião de muitos, como também na reunião de poucos, aqui representado por 2 ou 3, como uma simbologia, um sinal da quantidade mínima. Mas isso não quer dizer que tenha que ser 2 ou 3. Se uma pessoa, apenas uma, ela está diante da presença do Senhor, invocando o seu nome, certamente o Senhor está com ela, está na sua vida e se faz presente. Agora, é claro que a ideia de 2 ou 3 reunidos é exatamente porque não existe reunião de uma pessoa só. Então aqui o número mínimo que pode colocar para que haja uma reunião é o mínimo 2. Não se faz reunião sozinho. Então a ideia aqui do 2 ou 3 reunido no nome do Senhor é porque, por se tratar de reunião, no sentido de trazer uma lição para esse contexto de estar reunido em torno do nome do Senhor, não fazia sentido nenhum colocar onde estiver um reunido em meu nome, porque um só não se reúne. A ideia de reunião tem que ter, no mínimo, uma pequena reunião, no mínimo 2. Aí colocou exatamente essa quantidade mínima numérica de 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A nossa verdade prática, ela nos afirma o seguinte: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal,
assembleia dos fiéis, remido de todas as eras e de todos os lugares. Aqui nós temos esse comentário aqui da verdade prática, é uma profissão de fé, e aqui nós vemos aqui esta fala, essa passagem, esse registro, que é exatamente o que o comentarista ele tenta passar para cada um de nós em torno dessa verdade que deve ser colocada em prática. Porém, quero fazer algumas observações em torno dessa verdade prática, pois de fato merece alguns esclarecimentos de alguns termos que estão envolvidos nessa verdade prática, que são termos muito ricos para tratarmos do assunto. Então vamos analisar cada termo aí de uma maneira mais detida, para nós termos um entendimento maior. Então, voltando aí às palavras do comentarista aí na verdade prática, quando ele diz cremos, ele está falando em nome da igreja, em nome dos cristãos, e nós vamos ver exatamente tudo aquilo que está inserido nessa proposição. Então, cremos na igreja, que é o corpo de Cristo. A primeira observação que eu faço aqui é que, na verdade, a nossa crença, a nossa fé não está na igreja. Isso aí é uma observação bem interessante para nós não incorrermos no risco de estarmos tomando a religião como alguns fazem, que coloca a própria igreja enquanto instituição acima do próprio Cristo, como se ela fosse o meio para o homem chegar a Deus, a igreja enquanto religião, enquanto denominação. Então, merece aqui uma observação, quando diz cremos na igreja. Esse crer, é claro que nós temos que entender minimamente o sentido que o comentarista ele quer dar dentro do contexto seguinte do texto e do contexto maior da própria lição, mas mesmo assim merece uma observação. Quando é colocado cremos na igreja, e aí vem a explicativa, essa conjunção aí, no caso essa oração subordinada explicativa, que é o corpo de Cristo, temos que fazer essa pequena observação, que na verdade a nossa fé não está na igreja, porque a igreja ela é sim o corpo de Cristo, mas o que nós cremos de fato é em Cristo. Então, a nossa fé está em Cristo, então nós cremos em Cristo e não na igreja como um meio de salvação para o homem chegar a Deus. Então, se tivesse de escrever essa verdade prática, ao invés de colocar cremos na igreja, eu colocaria que cremos na existência da igreja enquanto corpo de Cristo. Eu acho que seria mais feliz se fosse expressado a crença na existência da igreja enquanto representante, enquanto extensão, enquanto corpo de Cristo. E não já colocar assim de imediato, cremos na igreja. Na igreja, a nossa crença não está na igreja, a nossa crença está em Cristo, mesmo porque nós somos igreja. Então, fazendo essa observação, eu diria o quê? Que nós cremos na existência da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Então essa é a primeira observação que eu faço dentro dessa afirmação aqui do comentarista na verdade prática. Então, seguindo, cremos na igreja, já com a observação que eu fiz, que é o corpo de Cristo, e a expressão que é o corpo de Cristo, ela é significativa. Nós sabemos que a igreja, a verdadeira igreja, ela é o corpo de Cristo. A verdadeira igreja ela não se constitui em apenas ou simplesmente em uma organização. É claro que nós sabemos que todo o corpo ele é organizado, a igreja de Cristo ela é organizada, porém a igreja de Cristo ela não é organização. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Essa grande primeira observação que nós devemos fazer aqui em relação a essa relação da igreja com Cristo. Então, cremos na igreja que é o corpo de Cristo. Aí esse corpo, essa igreja, ela é una. É muito interessante isso aqui. A igreja de Cristo, ela é una, ela é uma só. Não há várias igrejas. O que existe é a igreja de Cristo. Isso é muito importante nós analisarmos isso,
Porque nós sabemos que existem muitas organizações religiosas, existem muitas denominações, existem muitas igrejas no seu aspecto institucional, no seu aspecto denominacional, porém a igreja de Cristo ela é una e indivisível, mesmo porque não faz sentido ser diferente, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo. Não é possível alguém, no caso um ser, ter mais de um corpo. Um ser, ele só pode ter um corpo. E a Bíblia nos apresenta Cristo como sendo o cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E, portanto, dentro do que é lógico, só é possível termos um corpo. Então, Cristo, ele é o cabeça de um corpo uno, de um único corpo, e esse corpo é a sua igreja. Então, a igreja ela é una. Ou seja, todos os salvos em toda a parte do universo, do planeta, todos os salvos fazem parte da igreja de Cristo. Então essa é uma informação caríssima para nós entendermos a relação da igreja com Cristo e de Cristo com a igreja. Então cremos na igreja que é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo e esse corpo ele é uno. Então a igreja ela é una. Também ela é santa. Em que aspecto a igreja é santa? Ela é santa no aspecto de que ela foi separada para Cristo. E uma vez separada, ela foi dedicada para Cristo. Então a santidade da igreja está ligada diretamente à santidade de Deus. Ou seja, nós somos santos porque nós somos santificados em Cristo. Cristo, enquanto cabeça, ele santifica todo o corpo que é a igreja. Então, a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto organismo vivo, ela é santa. Lembrando que santo no sentido de ter recebido de Deus a pureza, ter recebido de Cristo a santificação, e só é possível nos mantermos enquanto corpo de Cristo, se estivermos recebendo de Cristo a santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é una, ela é santa e universal, e é a universal Assembleia dos Fiéis. Universal porque a igreja é composta de membros de toda a parte do universo, e ela é uma assembleia de fiéis. A ideia da assembleia, de serem chamados, reunidos, é uma reunião, uma congregação, um ajuntamento de fiéis de todas as eras e de todos os lugares. Então, em síntese, é isso que a verdade prática ela está nos apresentando em torno dessa relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo aí no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 ao 20, depois os versos 35 a 37. Então você pode estar acompanhando, se você quiser aí abrir a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura do texto. Então estaremos lendo em 1 Coríntios, que é o título, a proposta aqui da lição. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 20, e depois o versículo 35, 25 a 27, melhor dizendo. Então nós estaremos lendo esses textos. Então vamos para o primeiro verso aí da leitura do capítulo 12, que é o verso de número 12. Então temos aí no verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que é riquíssimo esse texto. Então nos apresenta aqui a metáfora do corpo para mostrar aquilo que é do entendimento humano, que é o corpo, o seu próprio corpo. Então dessa forma, aqui o escritor, Deus, por meio da sua palavra, quer nos fazer entender esse relacionamento da igreja com Cristo enquanto seu corpo. Então ele toma um elemento que é conhecido de todos nós, que é o corpo, na sua composição por meio dos seus membros.
Então o texto ele nos apresenta, porque assim, seja assim, já nos mostra que vai fazer uma comparação do corpo físico com a igreja enquanto um corpo espiritual. Então nos apresenta, porque assim como o corpo é um, ou seja, o corpo é apenas um, e tem muitos membros, ou seja, apesar da diversidade dos membros que juntos formam o corpo é apenas um. Então não existe um corpo sem os membros e não existe um membro sem um corpo. Então a existência do corpo depende da existência de cada membro. A existência de membros, até a expressão membro, para ser membro, é necessário que você participe de um corpo. Então não faz sentido a expressão membro se não tiver um corpo do qual ele faz parte. Não faz sentido a expressão corpo se não tiver membros que o compõem. Então esse é algo lógico e é uma explicação bastante rica, essa metáfora aqui, para entendermos uma lição espiritual. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, ou seja, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Então Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, portanto, Cristo tem apenas um corpo, nesse sentido metafórico, que é a sua igreja, esse corpo espiritual. Então são muitos membros, mas que formam apenas um corpo, que é o corpo de Cristo. Pois todos nós, o verso número 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula. Então todos nós somos batizados em um Espírito, ou seja, batizados em Cristo, batizados em Deus, batizados no Espírito Santo. Então aqui nos apresenta que todos nós somos batizados em um Espírito. Não entrando em maiores discussões, a ideia de ser batizado em um Espírito, aqui não está falando necessariamente da ideia do batismo com o Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. A ideia aqui de sermos batizados em um Espírito é a ideia de termos sido emergidos em Deus por intermédio do Espírito Santo quando da conversão. Então o que é converter? Converter, a despeito do fazer uma conversão, do voltar atrás, a despeito de todas essas definições, a ideia, grosso modo, a ideia última da conversão é exatamente quando o homem ele é dominado pelo Espírito Santo, quando ele é batizado no Espírito Santo. Em que aspecto? No aspecto de que Deus dominou a sua vida, dominou a sua alma, de que ele nadou no rio do Espírito. Então, esse ser batizado, ser emergido no Espírito, fala exatamente do novo nascimento, da regeneração que o homem só pode encontrar em Cristo Jesus através da obra do Espírito Santo. Então é isso que nós temos aí no verso de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, há uma só fé, um só Deus, há um só Espírito, e nesse Espírito todos são batizados. É nesse Espírito que todos se tornam membros do corpo de Cristo, membros um dos outros e do corpo de Cristo. Então essa ligação, essa inserção no corpo de Cristo só é possível por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Deus. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é o corpo de Cristo. E esse corpo, aí o texto prossegue, quem são os participantes desse corpo, dessa formação desse corpo? Então, formando um corpo, quer judeus, falando dessa separação judeu como o povo da aliança, o povo da promessa, mas não apenas de judeus, quer gregos. Nós sabemos que a Bíblia diz que dos dois povos, Cristo veio fazer um só. Então agora não há mais judeu, não há mais gentio, aqui o grego representando o gentio. Mas o que existe agora é a sua igreja. Então desses dois povos, Deus forma em Cristo um novo povo, que esse povo é a sua igreja. Então, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um
espírito. Ou seja o homem judeu, seja gentil ou grego aqui na expressão, seja servo, seja livre, seja culto, seja ignorante, seja importante ou não, rico ou não, todos nós, para estarmos em Cristo, temos que beber da mesma fonte, temos que beber da mesma água que é Cristo. Todos nós temos que beber do mesmo Espírito. Então isso é significativo no nosso relacionamento com Deus, porque todos são nivelados em Cristo. Por meio do Espírito Santo, todos se submetem ao senhorio de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então não há no corpo de Cristo alguém que seja maior do que o outro. Ainda que alguém tenha uma boa posição financeira aqui no mundo secular, na vida terrena, isso não o faz melhor enquanto membro do corpo de Cristo. E graças a Deus por isso, porque no corpo de Cristo, o culto e o indulto, o rico e o pobre, eles são têm igualmente o valor, são iguais em Cristo. Então, em Cristo, como diz um antigo corinho, em Cristo somos um só. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então é isso que o texto ele nos apresenta aqui no versículo 12. E todos temos bebido de um Espírito. Agora vamos para o verso de número 14, aí do capítulo 12 de 1 Coríntios. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, não, a ideia de corpo só existe porque há membros. Não há um corpo com um membro só. Porque se o corpo tiver um só membro, ele não é corpo, ele é membro. E se um membro ele existir sozinho, ele também não é corpo, ele também não é membro. Porque um membro, para ser membro, ele precisa de um corpo. É meio assim, parece um jogo de palavras, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, se o corpo for sozinho, ele não é corpo, porque o que constitui um corpo são os membros. Se um membro é sozinho, ele não é membro, porque o que constitui um membro, o que dá a possibilidade de algo ser chamado de membro, é exatamente o corpo. Então, um não existe sem o outro. Então, o corpo implica a existência de um membro, e um membro implica a existência de um corpo. Louvado seja Deus. Aí o verso de número 15 nos apresenta, aí vai trabalhar aí exatamente para justificar, para deixar mais clara essa ideia da dependência de um membro do outro e em relação ao corpo e do corpo em relação ao membro. Então o verso 15 nos apresenta: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, um pé, não é por ele não ser, como aqui nos dá o exemplo aqui, por um pé não ser uma mão, não quer dizer que ele tenha menos valor no corpo. Ah, não, eu sou apenas um pé, então não faço parte do corpo que eu queria ser mão, mas eu não sou mão. Não. Tem igual valor, o pé e a mão têm igual valor, porque sem eles o corpo seria um corpo deficiente. Então o corpo, para ser completo, ele tanto necessita do pé, quanto necessita da mão. Então aqui nos leva à reflexão esse verso. O verso de número 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? A mesma explicação anterior. Então a orelha é tão importante no corpo quanto o olho. Então igualmente importante orelha e olho. Lembrando aqui que a ideia de estar citando esses membros do corpo é para trazer uma lição no aspecto espiritual. Por quê? Porque todos nós, no corpo de Cristo e no mundo espiritual, todos nós temos uma função. Assim como o pé tem uma função, a mão tem uma função, a orelha tem uma função, o olho tem uma função, cada um de nós também temos uma função no corpo de Cristo. Uns representam a mão, outros os pés, outro o olho, outro a boca, mas todos são igualmente importantes para o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Aí o verso de número 17 diz o seguinte: se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse olho,
onde estaria o ouvido? Ou seja, se todos os membros do corpo quisessem ser o olho, onde estaria então o ouvido? Olha, um corpo só de olho, sem ouvido, não é corpo. Então, desapareceria o corpo se todos os membros do corpo quisessem ser olho. Então, se todos quisessem ser olho, desapareceria o ouvido, desapareceria a boca, desapareceria todos os demais membros. E uma vez desaparecendo todos esses membros, também desapareceria o olho, porque o olho não faria sentido. Ele não teria um corpo, ele seria um membro, e um membro não existe sem corpo. Olha que profundidade desse ensinamento. Que nós sabemos que todos nós somos chamados para uma função específica. E cada um tem que trabalhar dentro daquilo para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi estabelecido. Então essa briga de alguém querer ser aquilo para o qual ele não foi chamado, não exercer a função para a qual Deus o estabeleceu, isso leva exatamente à destruição do corpo. Daí a necessidade de cada um de nós, enquanto igreja de Cristo, sabemos o lugar do corpo que nós ocupamos, para que Cristo nos chamou, para que nós somos nomeados para darmos frutos. Então esse verso ele é muito significativo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Não existiria. Haveria uma autodestruição do próprio corpo. Verso 18 nos diz o seguinte: mas agora Deus colocou os membros no corpo. Deus colocou os membros do corpo, tanto no corpo físico, o ser humano criado por Deus, quanto a lição no sentido em termos espirituais. Então, mas agora, e a ideia daqui do agora é bem interessante, porque dá uma ideia de algo que Deus realizou, de uma obra realizada por Deus, dando a ideia da fundação, da formação da igreja, esse novo povo, esse corpo de Cristo. Então a expressão do verso 18 vai dizer exatamente isto. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, Deus estabeleceu cada membro no corpo como ele quis, ou seja, para uma determinada finalidade. Então há uma função, essa função ela é pré-estabelecida por Deus, e sendo assim Deus colocou cada membro no corpo exatamente como ele quis, como ele preveu, para que cada um possa funcionar dentro no seu âmbito, e assim tenhamos um bom funcionamento do corpo, que cada membro cumpra a sua especificidade e assim o corpo ele possa desenvolver de maneira plena. Então aí o verso de número 18, ele é bem rico nesse aspecto. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O verso de número 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aquilo que falei anteriormente. Ou seja, se todos fossem, no caso aqui como o texto está colocando, olha, mas se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Isso mostrando exatamente que a ideia de todos quererem ser apenas um membro destruiria a realidade do corpo. Porque não existe corpo sem membro, como já falei, e não há membro sem corpo. O verso de número 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. A ideia aqui do agora, pois, é exatamente mostrou-se que diante da reflexão, diante daquilo que foi posto, conclui-se então o quê? Que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, que todos estão unidos, que todos têm um valor, pois todos fazem parte do mesmo corpo, já que existe apenas um corpo. Aí vamos para o verso de número 25, de 1 Coríntios, no capítulo 12. Esse verso ele vai nos apresentar o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes,
tenham os membros igual cuidado um dos outros. Olha, é tão interessante essa expressão, porque aqui o apóstolo Paulo ele vem apresentando a metáfora do corpo e deixando bem claro de uma maneira muito racional, muito lógica, de que cada membro tem o seu valor no corpo e que um depende do outro e cada um deve exercer a função dentro do corpo. E agora ele fala, ele chega a uma síntese, a uma conclusão, ao ponto máximo da sua explanação e trazendo uma lição para a igreja enquanto corpo de Cristo, quando ele usa essas expressões do verso 25, para que não haja divisão no corpo. Por quê? Porque se houver divisão no corpo, e cada um brigar para ser aquilo para o qual ele não foi chamado, não foi nomeado por Deus, isso vai acabar o quê? Dividindo o corpo e enfraquecendo o corpo. Então, uma vez enfraquecido o corpo, uma vez dividido o corpo, isso vai contribuir para a destruição do próprio corpo. Então, enquanto igreja de Cristo, cada um de nós temos que ter o cuidado de estar exercendo o papel no lugar no qual Deus nos colocou, para que não haja divisão e enfraquecimento no corpo. Que é isso que Paulo nos chama a atenção. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Ou seja, enquanto membros um dos outros, e para que não haja enfraquecimento no corpo, nós devemos cuidar um do outro. Aquele que metaforicamente representa a orelha deve cuidar, lutar, prezar pelo cuidado daquele que representa a visão ou a boca. Então, ou seja, cada membro do corpo de Cristo deve estar igualmente preocupado com o bem-estar, com o sucesso do seu coparticipante do corpo do outro membro. Então, esse termo ele é muito significativo para a nossa orientação. Bem, aí nós temos então agora o verso de número 26, que nos apresenta o seguinte: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Aqui está mostrando o ensinamento de que, assim como no corpo, se nós machucarmos um dedo mínimo, todo o corpo sente a dor por esse membro, todo o corpo padece, assim deve ocorrer com a igreja enquanto corpo de Cristo. Ou seja, quando um dos nossos irmãos, quando um dos nossos membros estiverem padecendo, nós, se estivermos vivendo verdadeiramente como corpo de Cristo, como igreja, no verdadeiro sentido da palavra, igreja espiritual, nós devemos chorar com os que choram. Que a Bíblia é assim que a Bíblia nos ensina. Chorar com os que choram e cantar, alegrar com os que se alegram. Então o texto está dizendo exatamente isso. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Então aqui mostra a verdadeira unidade e comunhão da igreja. Que quando um membro padece, os demais também padecem. Então o cristão, ou aqueles que se dizem cristãos, que se alegram ou que se portam indiferente com o fracasso de um irmão que está do seu lado, por mais pecador que ele tenha sido, por mais negligente que ele tenha sido, se nós nos alegrarmos com um irmão que cai à nossa volta, nós não estamos vivendo como o corpo de Cristo. Que nós devemos padecer, nós devemos sofrer com aqueles que estão fracassando à nossa volta, ou na nossa caminhada, porque eles são membros, igualmente membros do corpo o qual nós pertencemos. Então esse texto ele é instrutivo para cada um de nós, De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que lição nós temos aqui. Ou seja, quando um irmão padece, nós devemos padecer com ele, sofrer com ele. A tristeza do meu irmão
deve ser a minha tristeza. Mas quando um irmão ele é honrado, a ideia de honrado é ele alcançar uma vitória ou uma posição, seja lá o que for, ele ser abençoado, seja em qual for o aspecto da vida, espiritual, financeiramente falando, seja qual for o aspecto, no geral, quando o irmão for honrado, nós, os demais, devem se alegrar com esse irmão. E nós sabemos que, infelizmente, na prática, de muitos que se dizem cristãos, e até muitos movimentos que se dizem igreja, isso não é uma verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas que estão se alegrando com o fracasso do outro, e que até torcem para que o outro fracasse, e outros que se entristecem quando vê o seu irmão sendo abençoado por Deus, quando vê o seu irmão sendo honrado, o seu irmão conquistando aquilo que ele não conquistou, ou porque não estava dentro da vontade, nos planos de Deus, ou porque ele não batalhou para isso. Mas muitos se entristecem com o sucesso do outro. Então, toda vez que eu me entristeço com o sucesso do meu irmão, isso prova o quanto eu estou distante do verdadeiro sentido de igreja, o quanto eu estou afastado do corpo de Cristo. Porque enquanto corpo de Cristo, de uma maneira natural, assim como ao machucar o meu dedo mínimo, todo o meu corpo vai sentir a dor de uma maneira natural, não preciso parar para calcular. Machuquei o meu dedo mínimo, será que eu devo sentir dor? Será que eu vou sentir dor? Será que eu devo me importar? Não. É instantaneamente. Machucou um pequeno órgão do nosso corpo, nós sentimos a dor imediatamente. Assim deveria ser, ou deve ser, em relação ao corpo de Cristo. Ao perceber que o nosso irmão está fracassando ou fracassou, nós deveríamos nos comportar como se no nosso irmão nós também estivéssemos fracassando. Você já parou para pensar nisso? Que quando o irmão ele peca, quando o irmão fracassa, que em certa medida você também fracassou, porque ele é membro do mesmo corpo que você pertence. O que você fez para evitar ou para ajudar esse irmão, para que ele não fracassasse? Da mesma forma, quando o irmão ele é honrado, ao invés de entristecer, nós deveríamos nos alegrar. Porque uma vez que o meu irmão ele é honrado, eu também sou honrado com a vitória do meu irmão. Então a vitória do meu irmão também é a minha vitória, como o fracasso dele também é o meu fracasso. Então nós devemos, enquanto igreja, pensar dessa forma. Nós devemos desenvolver esse espírito de verdadeiro corpo de Cristo, de empatia, de colocar no lugar do outro, a verdadeira alteridade, no sentido mais profundo do termo, para que nós possamos estar vivendo de fato como igreja de Cristo. Mas nós sabemos que, infelizmente, quantas vezes nós estamos distantes do verdadeiro sentido de igreja. Quantas pessoas, por exemplo, elas são rejeitadas, elas são perseguidas, ou por pecarem, ou por errarem, ou por terem alcançado alguma honra, seja no mundo espiritual, no campo eclesiástico, por estar sendo usado por Deus, por estar destacando, ou por estar fracassando. Quantos têm sofrido pelo descaso ou pela inveja do outro, exatamente porque, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que se dizem igreja, não passa de uma religião, de uma mera organização, mas a verdadeira igreja de Cristo, ela deve viver e expressar esse sentimento, essa virtude natural, como toda virtude deve ser, de uma forma natural, que é exatamente sentir a alegria ou a dor do outro. O verso aí de número 27 nos diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo
e seus membros em particular. Aqui é interessante por quê? Porque nos apresentou a ideia do corpo físico, mostrando que cada um de nós temos que sentir a dor do outro, e agora nos chama a reflexão, fechando aqui o pensamento no sentido espiritual, dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vocês são o corpo de Cristo e cada um em particular tem igual valor nesse corpo, porque vós sois os membros desse corpo que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, agora nós vamos para a lição, propriamente dito, o comentário. A introdução da nossa lição nos apresenta o seguinte. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início da jornada da igreja e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como um corpo de Cristo. O que isso significa e quais são os elementos que identificam uma igreja. Então aqui está mostrando o que vai estudar, mostrar para nós o que é igreja, o que torna uma igreja, enquanto o corpo de Cristo. Então, o primeiro capítulo, o tópico da lição, tem como título a comunidade dos fiéis. Igreja enquanto comunidade dos fiéis. Primeiro subtópico, etimologia. O termo grego para igreja, etimologias, fazendo um esclarecimento, que é o estudo da origem de uma palavra. Então isso é o estudo etimológico, é a origem da palavra, o que ela significa, no seu significado etimológico. Então é isso que nós estaremos vendo. Bem, então como eu estava falando, eu tive que fazer uma pausa aqui devido à garganta. Etimologia é exatamente esse estudo da origem de uma palavra. Então o que nós temos aqui? Etimologia. O termo grego para a igreja é eclesia ou eclésia. Literalmente quer dizer eclesia, igreja, quer dizer chamado para fora. Então o termo igreja quer dizer chamado para fora. Do verbo grego ekkaleo, chamar, convocar, que não aparece no Novo Testamento grego e só ocorre 2 vezes na Septuaginta. E aí tem quando ocorre em Gênesis 19, 5, onde tem a expressão e chamaram Ló, sentido de chamaram para fora, e uma outra expressão no livro de Deuteronômio 20:10, aí na Septuaginta, que diz chamarás pacificamente. Então a ideia de chamar, essa ideia aqui de eclesia ou eclésia, que é a ideia do chamar, do convocar. Então esse é o sentido etimológico da expressão igreja, que vem do grego eclesia ou eclésia, que é chamado para fora. O substantivo eclesia ou eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vimos essas 2 referências, e agora no Novo Testamento. Então o substantivo eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento, das quais em apenas 5 não é traduzido por igreja. Em apenas 5 não é traduzido por igreja. Em Atos 19, 32 a 39 e 41, a ideia é de ajuntamento ou assembleia. Então aqui no livro de Atos, a igreja que tem ideia de ajuntamento ou de assembleia, como aparece na versão da Almeida revisada e atualizada. E nas outras 2 ocorrências o termo se refere à congregação de Israel. Então nós temos aqui essas referências aqui, onde é traduzido igreja. Ela é aqui exatamente traduzida, a expressão aqui eclésia nos apresenta aqui traduzido como igreja. Nós vamos estar lendo
Atos capítulo 19. Vamos ver então essa referência para nós meditarmos. Atos 19, o capítulo de número 19, versículo 32, 39 e 41, quando aqui o comentarista está falando que esse substantivo, eclesia, ele aparece 115 vezes no Novo Testamento, das quais em apenas 5 não é traduzido por igreja. Aí em Atos 19, 32 e 39, a ideia é de ajuntamento ou assembleia. Então a eclesia, nessas referências, tem a ideia de ajuntamento ou de assembleia. Então vamos ver o que nos diz Atos 19, 32. Atos 19, 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento, a ideia de eclésia aqui, o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Aqui, conta do episódio, quando houve um tumulto, na terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo ele pregava ali contra a idolatria naquele lugar. Então Paulo, ao pregar ali contra a idolatria, surgiu alguns ali que estavam insatisfeitos nessa terceira viagem missionária de Paulo, ali em Éfeso, e houve um grande tumulto causado por Demétrio, quando ele convence as pessoas de que, uma vez que Paulo estava pregando contra a idolatria, aquilo ali colocaria em risco uma fonte de renda deles, que era exatamente a questão dos ídolos, e diz que comprometeria a grande deusa que eles adoravam, que era a deusa Diana, deusa dos Efésios. E aí naquele tumulto, houve um tumulto, um ajuntamento, e esse ajuntamento é exatamente uma eclésia, ou seja, uma assembleia. Esse ajuntamento como tendo o sentido de uma eclesia ou de uma eclésia. Então aí no verso 32 nos faz exatamente nos traz essa afirmação. Aí o verso de número 39 diz: mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Aqui mostrando exatamente novamente a ideia do ajuntamento. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Aqui é alguém que aconselhou que havia lugar próprio para julgar aquela questão, e que se tivesse alguma questão a se discutir, que se reunisse em um ajuntamento apropriado para isso. Então aqui temos essa expressão mostrando aqui a ideia de eclésia enquanto um ajuntamento, uma assembleia. Também temos aqui uma referência quando aparece aí o termo, no caso eclésia, no sentido da congregação de Israel. Aí nós podemos ver isso no livro de Atos. Vamos ter essa referência também aí no livro de Atos, no capítulo de número 7, o verso 38. Vamos ler o 37 e depois o 38. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Aí o verso de número 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Então aqui fala em relação a este é o que esteve entre a congregação. Então aqui a expressão aqui é eclésia ou eclesia, no sentido da congregação, do ajuntamento de Israel. Então nós vimos aí sobre a etimologia do termo eclésia, que é exatamente uma assembleia de chamados para fora. O subtópico 2 nos apresenta a Assembleia dos Cidadãos, mostrando um pouco a questão da Assembleia. O que era uma Assembleia? A Septuaginta emprega o mesmo termo eclesia
para traduzir o hebraico Kahal, assembleia, multidão humana reunida, em referência à congregação de Israel, e para verter mais 4 palavras menos frequentes no Antigo Testamento. Esse era o mesmo vocábulo para as assembleias dos cidadãos em Atenas. Então aqui as assembleias, a eclésia, a assembleia, era o mesmo termo usado, o vocábulo usado para as assembleias, as reuniões dos cidadãos, filósofos e os demais cidadãos em Atenas. Mas o termo eclésia ou assembleia, chamados para fora, aparece no Novo Testamento com um significado glorioso. Aí temos aqui uma referência de Efésios 2,19, quando nos apresenta o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, ou seja, igualmente companheiro de jornada, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então aqui mostra que a igreja como sendo uma família, uma assembleia universal, uma família de Deus. Então aqui uma conotação, um significado bem significativo, sendo redundante, bem glorioso. Então no Novo Testamento temos essa expressão: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas em Cristo nós somos o quê? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Está em Efésios 2,19. E aí tem outra expressão de Hebreus 12:23. E universal assembleia e igreja dos primogênitos. Mostrando essa assembleia universal, que é exatamente a igreja dos primogênitos em Cristo. Essas palavras expressam um tom de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos como cidadãos da comunidade celestial. Então, bastante enriquecedor esse subtópico. Terceiro subtópico nos apresenta o significado da expressão Santa Igreja Católica. Qual o sentido dessa expressão Santa Igreja Católica? Essas palavras aparecem nos principais credos da antiguidade cristã. O termo católicos quer dizer universal, geral. Então esse termo significa universal, geral, significa literalmente de acordo com o todo. A palavra católica quer dizer universal, de acordo com o todo. Pois é substantivo composto por katan e de holos. A preposição grega katan, ou katan, significa de cima para baixo, contra, ao longo de, conforme, de acordo, segundo. E a palavra holos, ou holos, quer dizer todo, inteiro, completo. Foi Inácio, bispo de Antioquia, 70 a 110, quem empregou o termo para designar a igreja como no sentido geral e universal, mas o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Então, ou seja, a expressão Santa Igreja Católica dizia respeito a todos os salvos, a toda a igreja, ao todo o corpo de Cristo, a universalidade cristã. Porém, nós sabemos que, infelizmente, isso se perdeu no tempo. E aí a palavra Santa Igreja Católica, a palavra católico, acabou ganhando uma conotação mais religiosa para identificar a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando, na verdade, esse termo, em relação à Santa Igreja Católica, falava da igreja na sua universalidade, ou seja, todos os membros do corpo de Cristo espalhado no universo. Bem, vamos para o segundo tópico da lição, que nos apresenta o seguinte, como título: elementos que identificam uma igreja. Elementos que identificam uma igreja. Primeiro subtópico: afinal, o que é a igreja? É uma pergunta. Aí o comentarista aqui nos apresenta a resposta. É toda congregação,
entenda a congregação como reunião, agrupamento, ajuntamento. É toda, não necessariamente um local, uma parede, um templo, um galpão. É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reunir em torno do nome de Jesus como Senhor e Salvador, professando sua fé nele, em Cristo, publicamente e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas. A igreja ela tem que ser aberta a todas as pessoas, a qual inclui, dentro dessa igreja, faz parte, vamos dizer assim, do seu dia a dia ou do seu ritual, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor, nas reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Então aqui nos apresenta a igreja, o que seria afinal a igreja. Agora fazendo aqui alguma observação quando aborda essa questão da igreja, em relação ali à questão do batismo, da ceia, estar publicamente. É claro que nós temos que entender que aqui está falando da igreja na sua forma visível. A igreja enquanto uma instituição, enquanto uma manifestação visível. Porque nós sabemos que de fato a igreja, no sentido pleno, no sentido do corpo de Cristo, ela é espiritual. Ela não se reduz, ela não se resume a uma mera organização. Então nós temos que ter um certo cuidado para não necessariamente todo o povo que reúne publicamente, que invoca o nome de Jesus, que celebra a ceia, o batismo, não quer dizer que necessariamente seja igreja de Cristo. Isso é importante nós observarmos. A verdadeira igreja de Cristo, no seu lado visível, ela faz essas coisas sim. Ela se reúne publicamente, ela pratica essas ordenanças divinas, que é o batismo, a ceia. Porém, não podemos dizer que necessariamente batismo, ceia, reunir publicamente, que isso necessariamente retrata ou produz ou significa a igreja de Cristo, porque de fato essas coisas são consequências, ou seja, são coisas que a igreja deve fazer, mas essas coisas não geram a igreja. A igreja ela é gerada por Cristo, é uma obra espiritual que tem a sua extensão, a sua manifestação no homem de carne e osso, porque ainda estamos em carne e osso. Então nós não podemos falar de uma igreja totalmente espiritualizada, uma vez que ainda não fomos glorificados, uma vez que ainda estamos nessa esfera terrena. Porém, deve-se ter muito cuidado para não confundir, não reduzir a obra de Cristo, não reduzir o corpo de Cristo a uma mera instituição, a uma mera organização, a uma mera religião. Porque, infelizmente, esse é o grande mal que tem acontecido nos séculos e, ultimamente, ainda de uma maneira bem significativa, onde muitos têm vivido apenas como organização, mas que, infelizmente, não são organismo vivo, se afastaram em muito do verdadeiro sentido da igreja, mas acham que pelo fato de cumprir alguns rituais, como o batismo, a Santa Ceia, ou a ceia, melhor dizendo, acha que são igreja de Cristo, mas que na verdade não passa de uma religião, não passa de uma organização humana, cujo único objetivo, infelizmente, na maioria das vezes, é exatamente pensando só no mundo material, só no lucro, só no ter, só no iludir, mas essa não é a verdadeira igreja, esse não é o verdadeiro sentido da igreja de Cristo. É bom fazer essas observações porque, infelizmente, aqui o comentarista ele limita muito a igreja essa questão da parte visível, como se isso fosse sinônimo de verdadeira igreja de Cristo, quando na verdade isso é só uma manifestação de algo, de alguma ordenança que Cristo deu à sua igreja. Subtópico 2, falando sobre os elementos que identificam uma igreja. Então vimos no primeiro, afinal o que é uma igreja. E agora vem o subtópico 2, as ordenanças. São duas as ordenanças da igreja dadas por ordem específica de Jesus. A primeira ordenança, segundo o comentarista,
é o batismo em águas. Portanto, ide, aí uma referência de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa foi a primeira ordenança, segundo o comentarista. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim, que está em Lucas 22, 19. O batismo em águas e o rito. O batismo em água é o rito que simboliza a nossa união com Cristo e é a nossa confissão pública de fé em Jesus. Como se nasce apenas uma vez, da mesma forma o batismo acontece uma só vez. Já a ceia do Senhor é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso por si mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Olha, é um subtópico que merece aqui inúmeras observações. Então, estarei fazendo aqui inúmeras observações. É esse subtópico que nós temos aqui que ponderar, um monte de coisa que aqui foi relatado. Então, nós temos aqui que apresenta o título do subtópico, que é as ordenanças. E aqui o comentarista ele apresenta que são duas as ordenanças da igreja dadas por ordem específica do Senhor. E essas duas ordenanças é apresentado como o batismo em águas e a ceia. Então, logo aqui de início, nós temos aqui que, de fato, dentro do contexto dessa ordenança do batismo, especificamente essa primeira ordenança, que o comentarista coloca como sendo uma das duas ordenanças de Jesus, na verdade, o batismo, ele é uma ordenança de Jesus, sim, tanto o batismo como a ceia. Porém, o batismo e a ceia, na verdade, segue a uma ordenança primária. Então, não faria sentido o batismo, não faria sentido a ceia ser uma ordenança maior, que tem no próprio texto, e nós iremos ver também, analisando no livro de Marcos, no capítulo 16, estaremos vendo que há uma ordenança primária, é uma ordenança que encabeça essas demais ordenanças, nenhuma delas faria sentido se não houvesse uma ordenança primeira para a igreja. Então, de fato, essas são duas ordenanças para a igreja, sim, que alguns não gostam da expressão, mas alguns chamam como sendo os dois sacramentos, mas sou um termo assim, sou uma expressão muito católica romana, daí muitos não gostarem dessa expressão, mas são duas ordenanças, sim. Porém, nós não podemos esquecer que é uma ordenança principal que faz sentido essas outras ordenanças. Então, o texto, analisemos aí o texto aí do livro de Mateus 28, 19, quando diz, olha, portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, nós temos aqui que antes do batismo, para posteriormente termos a ideia da ceia, Jesus está então aqui ordenando aos seus discípulos, faz parte das ordenanças. Primeira, a ordenança do ide. O ide aqui, alguns costumam separar o ide e depois vem o ensinar, como o ide sendo o ato do evangelizar, do anunciar as boas novas. E o ensinar como sendo a sequência desse evangelizar, desse anunciar, que seria o discipulado. Então, o ide sendo o evangelismo e o ensinar sendo o discipulado. Já que toda a obra, ou a verdadeira obra, ou a obra completa da igreja, ela não deve parar num mero ato, ou apenas no ato, não que seja mero, apenas de evangelizar, de anunciar. Mas para que tenha um resultado duradouro, é necessário que a igreja evangelize, que a igreja apresente Cristo para as pessoas, e aquelas que abraçam a fé, é necessário que elas sejam discipuladas, porque esse é o modelo
de evangelismo, é um modelo deixado por Jesus de missão para a igreja. Então nós temos aqui a ordenança de ir, de evangelizar, temos a ordenança de ensinar, para então termos a ordenança do batismo e posteriormente da ceia. Então aqui desdobraremos no mínimo em 4 ordenanças. E não ficar só com essas 2 ordenanças, esses 2 rituais, porque na verdade a gente não pode reduzir a missão da igreja apenas à esfera do ritual, do simbólico, no sentido da simbolização da ceia, do batismo e da ceia. Há uma ordenança que inclusive tem sido negligenciada pela igreja, por muitas igrejas, e algumas até têm terceirizado essa ordenança, que é a ordenança do evangelismo. Isso é ordenança para a igreja, evangelizar, é ordenança ensinar, discipular, e então batizar, e aí então cear. Então faça a sua observação, porque eu creio que merece aqui dentro da lição, esta observação. Também aqui o comentarista, ele nos traz algo aqui que merece um esclarecimento, quando ele, depois de apresentar o batismo, e é bem interessante o que ele coloca aqui, e plausível, quando ele coloca o que representa o batismo, vou estar relendo. Então o batismo em águas é o rito que simboliza a nossa união com Cristo e a nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo. E é exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Então o batismo é uma maneira de mostrarmos que fomos unidos em Cristo, que nós somos imersos em Cristo. É a própria ideia do emergir, o levantar da água, fala da morte, do velho homem morrendo e nascendo um novo homem. Então, de fato, o batismo ele tem essa simbologia. Não quer dizer que todo aquele que foi batizado, que ele já nasceu de novo, que ele já morreu para o mundo, já morreu para si mesmo. Não. Tem muitos que só estão, que o batismo para ele não passa de um banho de água. Um banho lá onde ele toma, mas aquilo ali não tem, espiritualmente aquilo não diz nada. Mas aquele que verdadeiramente abraçou a fé, que teve um verdadeiro encontro com Cristo, que já nasceu de novo, o batismo serve para essa confissão pública de algo que já aconteceu no seu interior e que agora ele quer tornar publicamente, testemunhar publicamente, mostrar sua confissão de fé para que todos saibam que ele agora é uma nova criatura. Então, de fato, o batismo ele tem essa simbologia da nossa união com Cristo e é uma confissão pública da nossa fé. Por sua vez, a ceia também, o comentarista está presente, e aí também ele faz a observação, por isso que o batismo, ele num caso aí, isso é discutível dentro das denominações, a ideia do batizar novamente, quando alguém distancia, a igreja que façam isso, porém isso é meio complicado, porque a Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então a ideia do batismo em águas, alguém batizar uma vez e ser batizado novamente, isso é meio, no mínimo, discutível dentro do âmbito da Bíblia, das Escrituras. Então, o comentarista faz essa observação, por isso que há um só batismo, ou só se batiza uma vez. Aí falando da ceia, ele coloca que o rito da ceia, ele simboliza exatamente a nossa comunhão com Deus, significa essa continuação da vida espiritual. E no finalzinho aí nos 2 últimos períodos, o comentarista ele nos apresenta: o crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Aqui merece uma observação, quando nos apresenta que o crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Olha, nós temos que entender que uma coisa é estar em comunhão com Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, isso é uma coisa. E outra coisa é fazer parte ou estar em comunhão com uma igreja local, com uma religião, com uma denominação. Isso é uma coisa totalmente diferente. Então é possível que alguém esteja em comunhão com Cristo e esteja em comunhão com a igreja local, e é possível que alguém esteja em comunhão com a igreja local
enquanto denominação, mas não esteja em comunhão com Cristo. Então deve-se ter muito cuidado com essa expressão. Ou seja, o crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja. Sim, o crente em Jesus precisa e sim deve estar em comunhão com a igreja. Mas acima de tudo, para estar em Jesus, ele tem que estar no corpo de Cristo, que é um corpo espiritual. É um corpo invisível e não meramente um corpo denominacional. Então essa observação ela é importantíssima. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Então eu diria o quê? Que o crente em Jesus deve estar em comunhão de fato com Cristo, para então ele estar simbolicamente participando da ceia do Senhor. Aí ele prossegue aí no último período. Isso por si mostra a impossibilidade. Olha a expressão impossibilidade, isso é muito forte. Isso mostra por si a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Ou seja, alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Primeiro eu faço uma observação aqui para a expressão ser crente. Olha, ser crente, qualquer um pode ser crente. Até o diabo ele é crente. Ele crê, estremece, mas não obedece. Então nós temos que ter muito cuidado com alguns termos. Quando aqui o comentarista, ele nos apresenta isso, por si mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Ou seja, para ser crente é obrigado a ser membro da igreja. Crente é uma expressão muito fraca. Ser membro da igreja, de que igreja nós estamos falando? É ser crente de uma denominação, como a Assembleia de Deus, a Batista e outras? É nesse aspecto? Porque nesse aspecto, sim, para você tornar membro, para você ser crente, você tem que, no caso aqui, segundo essa leitura, a impossibilidade, isso mostra a diz alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Então, para ser crente, tem que tornar membro da igreja, ou seja, para ser considerado como um crente daquela igreja. É um argumento muito raso. Na verdade, o que está querendo dizer aqui é que só é possível alguém ser crente se for membro de uma igreja. Isso, em termos denominacional, então, para você ser crente, você tem que ser membro de uma igreja. Se você não for membro de igreja, você não é crente. Então, fazendo a observação que a palavra crente, qualquer um pode ser crente, mas vamos supor ou partir do princípio de que o comentarista ele chega dizendo que para ser salvo, ou para ser cristão no legítimo sentido da palavra, para ser cristão, vou colocar assim, para ser cristão, para ser salvo, eu preciso ser membro da igreja? Olha, se tratar da igreja enquanto corpo de Cristo, um corpo espiritual, sim. Por quê? Porque não que eu vou me salvar por fazer parte do corpo, mas é porque eu faço parte do corpo porque sou salvo. Então, todo salvo, necessariamente, ele faz parte do corpo de Cristo, do corpo espiritual, dessa igreja espiritual, todo salvo. E não é o contrário. É por ser salvo que eu faço parte do corpo. E não eu entro no corpo para depois ser salvo. Então, aqui nós já temos aqui uma dificuldade. Porque está colocando o quê? Que para ser crente, vamos supor que seja para ser salvo, que é impossível ser salvo sem ser membro da igreja. Mas eu só me torno membro do corpo de Cristo exatamente porque eu fui alcançado por Cristo. Então, à medida que Cristo me alcança, eu sou enxertado em Cristo, porque eu fui alcançado por Ele. Porém, uma outra observação que nós temos que fazer é o seguinte: para ser salvo, eu preciso ser membro de uma igreja enquanto denominação, enquanto organização? É um outro questionamento, aí uma outra história. Uma coisa é afirmar que para ser salvo ou como salvo, eu preciso necessariamente participar do corpo de Cristo. Isso é indiscutível. Que a Bíblia diz que Cristo está em nós e nós estamos nele. Sem ele nada podemos fazer. Nós somos enxertados
Não é isso? Na videira que é Cristo, o próprio Cristo nos coloca isso, nos apresenta a metáfora da videira. Nós éramos zambuzeiros bravos, fomos enxertados em Cristo. Então a condição de ser salvo é estar em Cristo. Então a condição de ser igreja é pertencer ao corpo de Cristo. Porém nós devemos ter cuidado para não limitarmos ou pensarmos da seguinte maneira, olha, a condição para eu ser salvo é eu pertencer a uma denominação, porque não é isso que funciona, não é assim que funciona. É possível que alguém seja membro de uma igreja local, de uma denominação, mas não seja membro do corpo de Cristo. É possível. E é possível que alguém nunca seja membro de uma igreja local, mas que ele seja membro do corpo de Cristo. Não estou querendo com isso menosprezar o valor do congregar, o valor de pertencer a uma denominação, pertencer a uma igreja enquanto igreja visível, manifestação visível. Não, é importantíssimo. É necessário que o homem congregue, é necessário que ele procure uma denominação, uma igreja com a qual ele se identifica para poder desenvolver a sua fé. Isto é fundamental. Mesmo porque o homem ele é um ser social e ele precisa viver em sociedade. E não há um grupo social, não há organização social melhor para desenvolvermos a nossa fé do que uma igreja. E com observação, uma igreja saudável, uma igreja que Cristo seja a bandeira e não o homem, e não a religião, e não o líder. Então é importante, porém nós não podemos confundir as coisas. Dizer que para ser membro do corpo de Cristo, ou para ser salvo, melhor dizendo, eu tenho que pertencer a uma denominação. Porque uma denominação não me dá, a denominação em si não me habilita em nada para fazer parte do corpo de Cristo em termos espirituais. Então eu faço essa observação, porque eu acho que tem que ficar mais claro esses pontos aqui na lição. Que quando o comentarista coloca, isso por si só mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente, aí eu creio que ele quer dizer salvo, alguém querer ser salvo sem se tornar membro da igreja. Então, se essa igreja é no aspecto humano, material, denominação, isso aqui não corresponde ao que a Bíblia apresenta. Agora, porém, se tomarmos igreja como a igreja de Cristo, a igreja, o corpo invisível de Cristo espiritual, sim, é impossível ser salvo sem estar no corpo de Cristo. Mas lembrando que nós estamos no corpo de Cristo exatamente porque fomos salvos, porque fomos alcançados por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o terceiro subtópico, ainda falando sobre elementos que identificam uma igreja, temos a adoração. Nos diz aí a sequência aí do comentário. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Aqui eu faço uma observação. Se você quiser, você pode acessar um outro vídeo que postei aí, no canal. Não é um vídeo especificamente de lição da escola dominical, mas é um vídeo muito significativo quando eu falo sobre a questão do louvor e da adoração, apresentando a adoração como sendo uma virtude do adorador, lembrando do conceito de virtude, que é aquilo que se faz de uma forma natural, pelo hábito. Então, nesse vídeo eu desenvolvo o conceito de adoração como sendo uma virtude do adorador. E nesse vídeo eu apresento que a adoração é algo individual. A adoração não se dá na coletividade, é uma experiência individual. Como toda virtude, ela é individual. Cada um desenvolve a sua virtude. Agora, é claro que vários adoradores podem estar reunidos, mas cada um tem a sua experiência de adoração. Então, aqui eu faço a observação que o comentarista nos apresenta aqui a adoração pública e coletiva. Então, eu faço essa observação. A adoração ela se dá pública e coletiva quando vários adoradores, individualmente, cada um, adorando a Deus, em sintonia com Deus, estão adorando a Deus. Mas a experiência da adoração é algo individual. Na coletividade, o que eu defendo nesse vídeo que gravei, na coletividade o que se dá comumente é a ideia do louvor. O que é louvor? Louvor é exaltar,
é elogiar, é bem dizer. E nesse vídeo eu apresento que qualquer pessoa pode fazer isso. Inclusive a própria Bíblia convoca todo ser que respira a louvar, a exaltar o Senhor. Então isso entra não só os seres humanos, mas qualquer ser criado, qualquer animal, inclusive a própria natureza, ela pode estar exaltando ao Senhor. Porém, a ideia da adoração, ela parte de algo mais consciente, de algo mais profundo. Não é meramente uma exaltação da boca para fora, como nos fazemos por meio do louvor. O louvor é algo que você expressa externamente. O louvor você pode aprender. Você pode aprender a louvar. Você pode aprender a entrar, por exemplo, e lembrando que louvar não é só a ideia do canto. Você pode louvar, exaltar a Deus com os seus bens, com suas palavras, por meio de um cântico, que é a forma mais utilizada. Porém, o louvor ele está muito na esfera externa. A própria Bíblia nos apresenta Deus cobrando de alguém que o exaltava, que o louvava e tinha isso como se fosse uma adoração apenas de lábio, que era uma adoração nominal, que não passava de um louvor, de uma exaltação. Porém, a Bíblia diz que a verdadeira adoração ela acontece no íntimo, pois ela é em espírito e em verdade. Então, a experiência da adoração, também apresenta isso no vídeo, a adoração é uma experiência. É uma experiência do adorador, daquele que desenvolveu pelo hábito de estar na presença de Deus com o passar do tempo. Ele desenvolve a virtude de adorar. E, portanto, ele não consegue viver de outra forma a não ser adorando a Deus. Porque a ideia do virtuoso é aquele que faz algo por hábito e ele não consegue fazer diferente. Então, o verdadeiro adorador é aquele que de fato foi vencido por Deus. Ele apresenta a adoração como uma virtude, e isso de forma natural. Então, cada um deve ter a sua experiência de adorador. Então, inclusive, é uma das definições que eu utilizo para adorar no vídeo que falei sobre louvor e adoração. É exatamente um dos termos apresentados para o conceito de adoração, é o conceito de escravo. Então, lá, segundo que pesquisei, em um dicionário bíblico, apresenta a adoração do aramaico abeda, do hebraico aboda e do grego latreia, que tem o sentido de escravo. Então, o adorador é aquele que está escravizado em Cristo, ou seja, que foi vencido por Cristo, que a própria Bíblia diz que de quem o homem é vencido, ele se torna servo, ele se torna escravo. Então, só é possível ser um adorador quando nós somos vencidos por Cristo. Então, se você interessar pela temática, acesse aí o nosso outro vídeo que fala sobre louvor e adoração. Bem, então voltemos aqui ao comentário daqui da lição. O subtópico 3, quando fala sobre a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são poskineo, que significa adorar, render homenagem, no sentido de prostrar-se. Que a expressão prostrar, ela é significativa porque fala exatamente desse servo, do escravo, desse que prostra diante do seu senhor. E latreuo, ou latreu, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como um serviço sagrado. A adoração é um serviço, sim. Agora, com todas as observações que eu fiz, deve ser um serviço da nossa alma e não um mero serviço externo, porque o mero servir externo pode ser apenas um louvor, pode ser apenas uma exaltação. Então, esse serviço ele deve começar de dentro para fora para ser visto como uma adoração. Então, à luz da Bíblia, podemos definir a adoração como um serviço sagrado, um culto ou uma reverência a Deus por suas obras e por aquilo que Deus é. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar. Então, aqui faz sentido na ideia de que todo aquele que adora, ele serve e ele está prostrado diante do Senhor. A prostração no sentido de ser um escravo, um vencido por Deus. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação, o testemunho
ofertas e manifestação dos dons do Espírito Santo. Também aqui eu faço observação, quando coloca aqui, em relação os principais elementos de um culto, aqui o culto aqui é apresentado mais no sentido ritualístico, esse ritual. Porém, se nós, já que estamos falando de adoração, se a palavra culto aqui tem o sentido da verdadeira adoração, quando coloca aqui, no caso, o verdadeiro culto, se tomarmos a verdadeira adoração, ela tem que ter oração, louvor, leitura bíblica, pregação, testemunho, oferta, manifestação dos dons. Nós temos que, de fato, vermos que esses elementos devem ser, não que sejam, eles devem ser formas de adorar. Então, alguém, por exemplo, alguém pode, através da oração, estar adorando a Deus, se derramando diante de Deus. Mas não quer dizer que todo mundo que ora está adorando. Não. Porque muitos, infelizmente, estão falando, e a própria Bíblia diz que não é pelo muito falar que serão ouvidos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque inclusive eu falei num outro vídeo, não sei qual, que existem pessoas, por exemplo, que têm fé na oração. Não, eu estou orando, então eu orei, eu posso tomar decisão porque eu orei, e não é bem assim que funciona. Toda a nossa fé tem que estar em Deus. A oração é só um meio, só um meio de nos relacionarmos com Deus. E a oração é relacionamento dentro da minha concepção. Orar é relacionar com Deus, é entrar em comunhão com Deus. Porém, temos que ter muito cuidado, que não quer dizer que todo mundo que ora está adorando, está relacionando-se com Deus. Então, essas observações elas são importantes. Então, eu posso adorar a Deus por meio da oração? Sim. Eu posso adorar a Deus por meio da oração. Então, a oração pode ser, deve ser a oração, o louvor. O louvor, no sentido geral, o que eu faço, no geral, como eu falei, o louvor é exaltação. Mas a minha exaltação, ela pode estar bem mais além do mero exaltar. Ela pode ser uma exaltação de um coração adorador, de um espírito adorador. Que há muitos que exaltam, mas é apenas exaltação da boca para fora. Mas existem aqueles que exaltam adorando, ou seja, que louvam adorando. Então devemos louvar sim. A Bíblia convoca todos a louvar. Mas o diferencial dos filhos de Deus é que eles não apenas louvam, porque isso qualquer um pode fazer. É que eles adoram. E isso também ele pode fazer por meio do louvor. Então, o louvor pode ser uma forma de adoração. A leitura da Bíblia, sim, a pregação, o testemunho, a oferta, os próprios dons do Espírito, como são ferramentas dadas já prontas, elas podem ser usadas no Espírito, em espírito de adoração. Aí o quarto subtópico desse tópico nos apresenta a família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Há passagens no Novo Testamento em que o termo casa parece se referir à igreja. Aí tem aqui uma referência. Para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí 1 Timóteo 3,15, mostrando a casa de Deus, a igreja, como uma metáfora, uma representação, a casa de Deus como uma representação, ou a casa, o ambiente de culto, como uma representação da igreja do Deus vivo. Então, em 1 Timóteo 3, verso 15. Uma outra referência de 1 Pedro 2,15. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Aí, 1 Pedro 2,15. 2,5, esse daí. Agora, 1 Pedro 4,17. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Casa aqui, no caso, no sentido da casa de Deus, ali o ambiente, ou pelos irmãos que estão reunidos, ou aqueles que estão reunidos em um ambiente. Então, também aqui, essa relação de igreja com um lugar físico. E aí temos, o termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar a família. A igreja é citada como a família de Deus. Então a igreja também é citada como a família de Deus. Nós já lemos um texto em relação a isso. E o templo espiritual de Deus. É por isso que chamamos de irmãos
aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então, se a igreja ela também é chamada de família, então aí é um dos motivos porque aqueles que abraçam a fé e fazem parte da igreja, eles são chamados de irmãos, já que pertencem a essa grande família de Deus, né? Aqueles que se convertem a Deus. Bem, aí nós temos agora o último tópico da lição. Estamos aí caminhando para concluir a nossa lição. Já estamos aí com muita dificuldade, já 1h30, muita dificuldade, tendo que interromper várias vezes por causa da garganta, mas graças a Deus que tem nos dado graça. Até aqui eu espero continuar aí com a compreensão de todos vocês. Continue orando por mim para que o Senhor recupere a minha saúde, pois infelizmente eu não posso me dar o luxo de ter um repouso da minha garganta, pois é o meu instrumento de trabalho. E aí eu acabo forçando muito a garganta e a recuperação acaba sendo mais devagar, adiada, podemos dizer assim. Mas Deus é bom. Bem, o último tópico da lição, o tópico 3, nos apresenta o corpo de Cristo. Primeiro subtópico, o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, místico no sentido, o corpo espiritual, e aí composto de vários membros de todas as partes, que é a igreja universal. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Aquilo que já comentei, não há necessidade mais de comentar. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade do corpo e seus membros com a igreja, o que era de se esperar. Mas diz o seguinte: assim é Cristo também, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. Então aqui, como bem você coloca que nós somos membros de um só corpo, não fala assim, ele lança uma leve crítica do que se esperaria de Paulo falar sobre a unidade na diversidade, mas quando ele diz aqui que assim é Cristo, mostra exatamente a ideia da unidade, de que todos nós estamos unidos, e da diversidade, somos vários membros, mas a nossa unidade é exatamente pertencer a um só corpo que é Cristo. Então aqui ele faz essa observação que é bem interessante, longe de confundir Cristo com a igreja. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Daí dá então a unidade da igreja. O ponto subtópico 2, a morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que Saulo ele pensava estar perseguindo uma seita. E na verdade ele tem esse encontro com Cristo e ele percebe que aquela seita, aquele povo que ele perseguia, era o povo de Deus. Ele estava perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus. E daí esse encontro e essa fala, né, a Paulo de Cristo aparecendo a Paulo, e aí é o momento quando Paulo ele vai dizer posteriormente que ele é um apóstolo como que um abortivo, fora de tempo. Aí essa chamada de Paulo. Então Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Até então ele era Saulo, porque ainda não havia tido encontro. A partir desse encontro aí, posteriormente, há uma mudança de Saulo para Paulo. Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles, ou seja, se identificou com os discípulos. Então, Saulo não perseguia os discípulos, estava perseguindo de fato o Senhor. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. E seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. Em outras palavras, a morada de Deus no Espírito. A igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto templo, é a morada de Deus em Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus mora na igreja. O tabernáculo e templo de Jerusalém representava a presença de Deus. Então, aquele tabernáculo no templo representava a presença de Deus ali entre o povo de Israel. Agora Cristo ele habita no nosso tabernáculo, no nosso corpo.
é o templo de Cristo, é o templo de Deus, o novo templo de Deus. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, falando do templo. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então agora o templo de Jerusalém não existe. O próprio Deus diz que ele não habita em templo feito por mão de homem. Mas agora nós somos o templo. Deus habita em nós. Não é menosprezando a ideia do lugar do culto, que é uma casa também consagrada a Deus, mas de fato Deus, ele habita em nossos corações. Nós é que somos a morada de Deus, o templo espiritual de Deus. Terceiro subtópico, para nós já estarmos aí então finalizando a nossa lição. Os membros do corpo. A tradução por um só espírito, como aparece na Almeida século 21 e nas expressões correlatas, também aí na versão NVI, NTLH, que é uma outra versão, que tem essa nota, ou com, ou ainda por, não significa ao mesmo tempo que em um só espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas. Então, ser batizado por um ou em um só, no caso espírito, quer dizer que é o espírito que batiza, isso é o espírito é o mesmo que batiza. Então, tanto dizer com ou por ou em um só espírito, quer dizer que é o mesmo espírito. É isso que a expressão quer dizer. Com ou em é o mesmo espírito. Então, as duas versões são gramaticalmente legais ou legítima. Ser batizado por um só espírito quer dizer que é o espírito que batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo no dia de Pentecostes. Aquilo que eu falei a princípio, se ser batizado no Espírito não é a experiência lá do batismo no dia de Pentecostes. Isso aqui, ser batizado em Espírito aqui, ou como Espírito ou no Espírito, nesse aspecto que nós apresentamos logo no início da lição, fala exatamente do momento da regeneração, desse imergir-se em Deus. Essa posição é defendida também por Stanley Horton. Não há distinção de pessoas, raça ou status social na igreja. O apóstolo explica, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Aquilo que eu já expliquei. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos um dos outros. Isso é muito significativo. E que igualmente diferenciamos entre si. E que precisamos cuidar um dos outros. Isto é igreja. Então, a ideia do corpo aqui fechou aqui de maneira muito rica, muito acertada, mostrando que a ilustração da igreja enquanto corpo nos traz algumas lições. Dentre elas, a primeira é que precisamos um do outro. Ninguém pode viver isolado, nós somos membros um do outro. Então, nós temos que aprender através dessa lição, que nós, enquanto igreja, nós precisamos um do outro. A outra lição é que, igualmente, precisamos um do outro, mas que somos diferentes entre si. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu valor no corpo de Cristo. Então, precisamos um do outro, mas cada um é diferente entre si. Porque são membros, cada membro tem uma função. Também uma outra lição, já que somos diferentes, mas somos membros, precisamos um do outro, a outra lição que nós tiramos é que precisamos cuidar um dos outros. Porque isso é ser igreja. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada primeiramente no tabernáculo, depois no templo, ambos consagrados a Ele, e que, da mesma forma, o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre os gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um novo povo. Então, de gentios e judeus, o Senhor formou
um novo povo, de modo que o gentio deixa de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Então nós temos aqui exatamente mostrando que a função da igreja, a missão da igreja, em primeiro lugar, é claro, é adorar a Deus na beleza da sua santidade e propagar o Evangelho a todos os homens. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero em Deus que nós podemos ter tido aqui, nesses momentos que nós passamos, o privilégio de aprender com Cristo, aprender com sua palavra a vivermos como uma verdadeira igreja. E que nós possamos ter o cuidado, em primeiro lugar, saber que nós somos individualmente membros do corpo de Cristo, que cada um de nós temos um alto valor para Deus, que nós somos esse corpo espiritual, que por sua vez pertencemos a um edifício espiritual e somos membros um do outro. Igualmente devemos estar cuidando do bem-estar desse corpo, do nosso irmão, do nosso coparticipante do corpo de Cristo, que está ao nosso lado, e que nós possamos estar realizados dentro da função para a qual Cristo nos chamou. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que você possa cada dia viver como uma verdadeira igreja de Cristo. Continue orando por nós, continue divulgando o nosso trabalho e levando outros a terem essa experiência, a desfrutarem desse banquete que nós desfrutamos, que é a palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus continue com cada um de vocês, em nome de Jesus.